Queria cumprimentar nossos irmãos que estão em casa, porque estamos impossibilitados de estarmos na igreja, mas estamos linkados com a live e adorando o nosso Deus. Nesta manhã, nós estamos aqui para recapitular a lição da escola sabatina, que os irmãos já estudaram em casa, e o título da lição que nós estudamos: por que a interpretação é necessária? Por que a interpretação da palavra de Deus é necessária para nós? E o verso para memorizar veio trazendo aqui o verso de Hebreus 11:6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e se torna galardoador daqueles que o buscam. E eu quero nesse momento perguntar ao Júnior: qual é a relação entre a interpretação da Bíblia e a fé? Eu gostaria, antes de desejar aí a todos aqueles que estão ao vivo conosco nessa live, o meu abraço a todos vocês, um beijo no coração. Queria também deixar um beijo do coração para minha esposa, para os meus filhos. E Isaías, eu quero até quebrar o protocolo aqui, eu quero mandar um abraço muito grande para aquela unidade da Escola Sabatina, que fica debaixo de um pé de manga, os nossos jovens da Igreja Central de Barra do Garças. Já estamos com muita saudade de vocês e já vamos estar juntos aí. Bom, mas falando sobre essa interpretação, a questão da fé, Isaías, é muito importante a nossa fé. Nós termos uma fé grandiosa para podermos interpretar a Bíblia, porque sem fé dificilmente nós iremos interpretar. Nós vamos falar isso aqui mais para frente, a importância de nós podermos utilizarmos esse recurso importante da fé. Uma coisa, Isaías, muito importante nesta lição aqui, é a grande cadeia profética que Deus nos deixou, né, e nas questões das interpretações, isso é muito interessante, porque Deus ele fala no contexto do profeta. E quando nós vamos lá, por exemplo, lá para Apocalipse, né, para nós entendermos um pouquinho, quando João falou das sete igrejas, e quando ele falou de Laodiceia, que é nós, né, João já entendia a questão do contexto ali profético na época de Laodiceia, ele já estava entendendo, ou seja, a interpretação e a fé, elas têm que caminhar junto, e nós temos que utilizar esses recursos que Deus nos deixou através da Bíblia para entendermos e compreendermos o que Deus está querendo dizer. Uma coisa muito importante também, Isaías, é a presunção, né? Suposições, ela é interessante nós falarmos sobre isso, porque ela tem a ver também com esse contexto de interpretação, né? E eu queria que você comentasse aí um pouquinho sobre essa pressuposições que nós temos aí no estudo da Bíblia. O nosso manual de estudo nos trouxe uma frase dizendo o seguinte: ninguém chega ao texto das Escrituras com a mente vazia. Por quê? Porque todos nós já temos ideias pré-concebidas, ideias formadas. E quando nós então chegamos para o estudo da Bíblia, nós entramos em contraste com aquilo que nós já cremos. E então, para muitos é difícil desaprender aquilo que aprendeu para aprender o que a Bíblia está ensinando. Mas nós precisamos deixar de lado nossas pressuposições. E precisamos deixar que o Espírito Santo nos guie em toda a verdade da palavra de Deus. Muitas pessoas, ao lerem a Bíblia, elas querem adaptar a Bíblia com aquilo que eles já conhecem, com as suas pressuposições. Mas nós temos que fazer o contrário. Nós precisamos esquecer nossas pressuposições e deixar que o Espírito Santo nos guie, nos dirija em toda a verdade. Essa é a boa notícia, né? Essa é a boa notícia que temos para todos nós. Bom, na parte de tradução e interpretação, nós vamos falar aqui um pouquinho sobre a hermenêutica, né? O que é hermenêutica? É a arte de interpretar os livros, né, e os textos antigos. E é muito interessante nós usarmos a tradução e interpretação
usando o estudo hermenêutico para nós entendermos o contexto onde fora escrito, para nós entendermos hoje. Eu queria até interagir com você que está aí ao vivo, e eu quero fazer uma pergunta aqui, e vou lançar aqui para vocês, eu vou dar um presente para vocês, um livro, Patriarcas e Profetas. Se você tiver, você pode dar para alguém, mas eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês entenderem essa parte de tradução e interpretação, como é importante isso, nós estudarmos dessa forma. Quando Jesus disse assim, lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias o encontrarão. Você tem uma interpretação nisso aí, mas o contexto bíblico, ele dá uma interpretação de Jesus na época. E eu queria até ver os nossos amigos que estão aí, ao vivo conosco, aquele que passar a primeira interpretação deste texto, aí, escreve aí abaixo, aí, escreve o que você entende. O primeiro que escrever vai ganhar este livro aqui, tá? Nós temos os nossos amigos ali, que vai estar vendo quem é o primeiro que escrever, vai ganhar este livro e vai levar o Patriarcas e Profeta. Mas o que é lança o teu pão sobre as águas e muitos dias o encontrarão? Eu quero que você escreva a sua interpretação. Mas Jesus, quando estava dizendo isso, Jesus lançai o teu pão sobre as águas e muitos dias o encontrarão. Sabe o que ele estava dizendo? Porque o pão é a semente. E quando você, no período chuvoso das águas, quando você lança a semente, depois de muitos dias você vai encontrar, porque vai chegar o momento da colheita. Mas hoje Jesus quer que nós entendamos uma outra coisa. E que coisa é essa? E você aí de casa vai poder participar, escrevendo aí embaixo o que você entende sobre esse texto. Uma outra coisa muito importante também que nós estudamos nessa lição, a Bíblia e a cultura. Nós vimos aí uma história, viu, Isaías, de Paulo lá em Atenas, na Grécia. O que foi que aconteceu? O que nós podemos entender de todo esse episódio, Isaías? Então, nós vemos que a cultura é muito interessante, muito importante para nós, mas nós não devemos deixar que a cultura tome o lugar da palavra de Deus. Paulo, quando esteve em Atenas, ele foi para um lugar que as pessoas adoravam deuses, vários deuses. E Paulo, então, naquela cultura deles, ele encontra em Atenas um altar, um templo a um Deus desconhecido. E quando ele vai, então, ele foi levado para o Areópago. E eles quiseram entender o que Paulo estava falando, o que estava pregando. E Paulo então ele diz, olha, eu tenho olhado aqui na cidade de vocês, e tenho visto muitos templos, muitos deuses, e achei um chamado ao Deus desconhecido, e é desse Deus que eu vou falar. Esse Deus desconhecido é o meu Deus. E Paulo faz um sermão sobre a ressurreição. Ele prega Cristo ressuscitado. Aquele povo não acreditava nisso, chamaram ele de louco, mas ele usou a cultura dos atenienses para falar a palavra de Deus, e falou sobre o Deus Criador, o Deus que ele conhecia. Quando se fala em cultura, nós vemos que a Bíblia foi escrita em línguas bem antigas, o hebraico, o aramaico e o grego. O Novo Testamento foi escrito em grego. Então essas línguas hoje não são mais utilizadas, mas a cultura daquele povo não é a mesma nossa de hoje, e nós precisamos entender que nós precisamos adaptar a Bíblia à nossa cultura. Não temos que deixar a Bíblia de lado por causa da cultura. Quando a nossa cultura ela bate de frente com a palavra de Deus, nós precisamos deixar de lado a nossa cultura e seguirmos aquilo que Deus fala. Para a gente interpretar a Bíblia, devemos fazer o seguinte: devemos ver o princípio que está por trás dos escritos, seja ela em qualquer cultura, e aplicar então a nossa vida. Não deixar que a cultura tome conta, mas que a Bíblia faça parte de nossa vida. Interessante, Isaías, porque a questão de tradução e interpretação é necessário trazer desses livros aí que você disse, o grego, o hebraico, o aramaico, né?
E muitas dessas interpretações, muita dessas traduções precisa também haver uma interpretação, né? Com certeza. E aí, por exemplo, encontramos aí alguns textos que nós precisamos, aí sim, precisamos ir à raiz da palavra, para nós entendermos, por exemplo, o texto lá do ladrão da cruz, né? Enquanto um ponto dá uma versão nova, uma interpretação diferente daquela que foi escrita, né? Então isso a gente precisa ver. E uma das coisas, Isaías, interessante para nós estudarmos e interpretarmos a Bíblia é a gente termos em casa a Bíblia de Jerusalém, que é a mais próxima do original, né, a mais próxima do original, a Bíblia de Jerusalém. Eu tenho ela em casa. Quando eu vou estudar os textos, eu gosto de acompanhar por ela, porque ela é do mais próxima do original, né? E outra coisa interessante do texto é a natureza pecaminosa caída. Quando nós usamos as nossas convicções, Isaías, pelo poder do orgulho, nós acabamos interpretando e usando mal a interpretação, e aí acaba causando um caos, por causa dessa natureza pecaminosa caída, o orgulho. E o orgulho, além de trazer tudo isso, traz a crítica, o engano e a dúvida. São pontos interessantes, né, de má interpretação que causa no indivíduo quando ele não utiliza os meios corretos de interpretação, que é através do Espírito Santo, né, através do poder de Deus, para nos ajudar a interpretar as Sagradas Escrituras. Mas há um ponto, viu, Isaías? Aí a interpretação ela é importante. Por que a interpretação é importante para nós? Então, Júnior, se a palavra de Deus for mal interpretada, acontecem erros teológicos. Nós vemos Pedro dizendo, falando dos escritos do apóstolo Paulo, que existem textos na Bíblia que são difíceis de entender e que os incautos torcem esses textos para sua própria destruição. Então, quando a palavra de Deus é mal interpretada, surgem então falsas doutrinas, falsas religiões, e por isso o mundo está cheio de tantas religiões que deixam a Bíblia de lado para seguirem suas próprias filosofias. Então a interpretação é importante para que não aconteçam erros teológicos, e quando há erros teológicos, nós corremos o risco também de perdermos a nossa salvação, conforme diz Pedro, torcendo as Escrituras, e nós podemos estar perdidos por causa dessa mal interpretação da palavra de Deus. Essa lição, Isaías, ela foi muito bem colocada para nós como igreja, porque nós temos algo muito importante, uma ligação direta com Deus através da palavra, um conhecimento que Deus requer passar para cada um de nós. E quando nós usamos essa má interpretação e não utilizamos a interpretação divina através do Espírito Santo, nós traremos para a comunidade local, como igreja, uma teologia precária, né? Nós trazemos uma missão falha e um conhecimento deturpado da palavra de Deus. Isso causa um caos na membresia da igreja, no evangelho a ser pregado, e aí sim nós usemos de maneira incorreta aquilo que Deus realmente requer de nós, que é uma missão perfeita, com o evangelho perfeito, a alcançar as pessoas para os céus. Então, Júnior, finalizando nossas considerações, quero falar aos irmãos que estão em casa. Irmãos, precisamos estudar a palavra de Deus. Precisamos procurar a melhor interpretação, para que a gente possa alcançar aquilo que Deus espera de cada um de nós. Deixemos que o Espírito Santo abra a nossa mente, o nosso coração, e a palavra de Deus venha e faça morada em cada um de nós. Tenham todos um restante de sábado muito feliz. Obrigado.